Porque não nos enganemos, nós estamos falando aqui da revogação, da possibilidade de interrupção legal da gravidez que está no Código Penal, que tem mais de 80 anos. Mais de 80 anos. Aqui estão dizendo, não, mas se a mulher tiver risco de morte ao manter essa gravidez, que morra as mulheres. É esta a fala literal que está se traduzindo aqui. E alguns dizem, não, nós não estamos falando sobre isso, está sim. Porque quando se assegura o direito à vida a partir da concepção, está se assegurando que há uma inviolabilidade da vida a partir da concepção. E veja, se isto está na nossa Constituição, que é hierarquicamente um instrumento superior ao Código Penal, está se rasgando o Código Penal. Está se rasgando o Código Penal e está aqui se estabelecendo que as vítimas de estupro vão ter que conviver com o estupro sem fim e vai se legitimar o estuprador. Por isso tem razão as vozes que estavam aqui, que dizem criança não é mãe, porque a maioria das vítimas de estupro são crianças e adolescentes. Nesse Brasil, a cada 1 hora, pelo menos 4 meninas de até 13 anos são vítimas de estupro. E vocês querem que o Brasil se some a apenas 21 países. Só existem 21 países no mundo onde não se possibilita em nenhuma circunstância que nós tenhamos a interrupção da gravidez. E aqui nós vamos ver que sim, envolve sim a proibição da reprodução assistida. Ora, porque se há o congelamento do embrião, o embrião, ele é a junção do óvulo e do espermatozoide, portanto, ele é um processo de concepção. E se a reprodução assistida pressupõe que vários embriões devem ser descartados para que as mulheres tenham o direito de serem mães e para que os casais possam estar, enfim, construindo a vida de crianças. Então, portanto, esta proposta, sem nenhuma dúvida, ela impede que nós tenhamos a reprodução assistida, a fertilização in vitro. Aliás, é bom lembrar que nos Estados Unidos, onde houve retrocesso acerca da descriminalização, da legalização do aborto, também começou a se questionar a fertilização in vitro. Porque se a vida existe desde a concepção e a vida é inviolável, não se pode ter um embrião que seja descartado com a autorização, como é hoje, dos seus próprios pais. E aí me pergunto, deputado Patrus, e se o casal, ele congela um embrião e de repente o casal morre, ou o casal se separa? Então, portanto, nós estamos aqui impedindo as pessoas de terem o direito de serem mães e de serem pais. E nós estamos falando aqui também da discussão e da pesquisa a partir de embriões, a partir de células-troncos embrionárias. E nós sabemos que a célula-tronco embrionária ela é mais efetiva para que nós possamos curar pessoas. Nós estamos falando aqui do impedimento de se utilizar células-troncos embrionárias pelo mesmo motivo. E as pessoas não terão direito de buscar a sua própria cura, ou de a ciência está enfrentando patologias, e nós estamos aqui discutindo este processo e esta proposta de emenda constitucional que, por estar querendo ferir os princípios fundantes da nossa Carta Magna, que assegura direito ao planejamento familiar, que assegura direitos e mais direitos, esses princípios estão sendo rompidos, porque aqui se quer dizer que todas as pessoas, todas as mulheres e meninas são obrigadas, em quaisquer circunstância, a manter uma gravidez. Sejam vítimas de estupro, sejam quando a sua vida está em risco, porque aqui está se dizendo que essa mulher não tem o direito de viver.
Direito de viver. E se fala ainda da Convenção Americana de Direitos Humanos de uma forma que rompe a honestidade intelectual. Porque a Convenção Americana de Direitos Humanos e mesmo o Pacto de San José da Costa Rica, eles fazem ressalvas acerca dos próprios direitos. E a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é a legítima intérprete da Convenção Americana de Direitos Humanos, já se posicionou. Nós estamos falando aqui do caso Artávia Murilo e outros, onde a Corte estabeleceu que a proteção à vida consagrada no artigo 4º da Convenção Americana de Direitos Humanos não abrange o nascituro. Aqui nós estamos falando de um outro caso, o caso Bob ou Baby Boy versus Estados Unidos, onde a Corte Interamericana de Direitos Humanos, legítima intérprete da Convenção Americana de Direitos Humanos, rejeitou a proposta de incluir na redação do artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos que tem direito à vida, inclusive aqueles que ainda estão por nascer. Isso foi rejeitado. E aqui que se quer impor? Se quer impor contra a vida das mulheres, se quer impor contra a vida das crianças. Vejam bem, aqui está se discutindo se uma menina de 9, 10 anos, se uma criança vítima de uma violência sexual, que nós sabemos, via de regra, acontece no universo doméstico com pessoas que têm ascendência afetiva sobre elas, ou algum tipo de poder sobre elas. Se essas meninas vão ter que levar adiante uma gravidez que pode, deputado Patrus, representar a sua própria morte, porque não tem estrutura corpórea para poder suportar uma própria gravidez. É isso que está se discutindo aqui. Não sejamos desonestos. Não estamos falando sobre Código Penal, está sim. Está se sepultando o Código Penal quando ele assegura que há possibilidades específicas de manutenção, de interrupção da gravidez em casos de violência sexual e em casos onde a vida da mãe está em risco. Eu sou fruto do não da minha mãe ao aborto, deputado, quando dizia que as mulheres que não podem ter filhos porque minha mãe foi pedido para que ela tivesse um aborto e ela disse não, ela lutou pela vida dela e pela minha, eu sou prova disso e eu sou da Imaculada. No dia de Nossa Senhora das Graças, eu tenho certeza que o grande coração de Nossa Senhora vai triunfar por todos os filhos que nós vamos estar poupando da morte. A orientação é sim. Presidente. Para encaminhar contra a matéria, o parecer, deputada Érica Cocai. Presidente, não se pode usar o nome de Deus em vão. Não se pode usar o nome de Deus em vão. E não se pode aqui confundir os espaços que nós estamos ocupando. Nós estamos aqui discutindo no parlamento. O Estado brasileiro é um Estado laico. Não nos cabe aqui fazer com que a Constituição se transforme em uma reprodução de concepções religiosas que se asseguram a liberdade de credo e que é fundamental que seja mantida e é fundamental a religiosidade para que as pessoas possam se sentir plenas na medida em que se agregam a algo maior do que elas mesmas. Mas nós não podemos permitir aqui que, em plena discussão desta comissão, alguém fique fazendo uma oração que nós oramos. E nós oramos nos espaços que cabem a própria oração. Mas tentar pisotear o que tem, tentar pisotear a própria Constituição e os direitos, e aqui se fazer uma defesa a partir de concepções religiosas é romper a própria laicidade do Estado. Nós estamos aqui dizendo que Deus não permite que nós tenhamos a morte de mulheres, que Deus não abençoa o estupro,
E que Deus não abençoa o estuprador que está sendo aqui legitimado com esta proposição. Aqui Deus seguramente concorda que tenhamos pesquisas com embriões, para que células embrionárias, para que possamos ter direito à vida, para que as pessoas possam ter acesso a uma qualidade de vida e muitas vezes a cura. Portanto, nós estamos aqui dizendo que esta discussão é uma discussão misógina, é uma discussão contra as mulheres, é uma discussão que penaliza as crianças. Eu repito, a maior parte das vítimas de violência sexual pertence ao gênero feminino e são crianças e adolescentes. E aqui quer se ter uma criança na condição de mãe. E muitas vezes a sua própria estrutura, a estrutura do seu corpo não permite o desenvolvimento dessa gravidez. Se quer impor, porque aqui bem disse a deputada, a legislação, ela não obriga a interrupção da gravidez. As pessoas podem manter a gravidez se assim tiverem convicção. Mas aqui o que se quer é obrigar crianças a serem mães e legitimar o estuprador. Contra a PEC do estupro e em defesa da vida, nós votamos não a esta proposição. Eu não posso deixar de denunciar aqui alguns fatos. A senhora decidiu levar esta comissão para uma outra sala, sem consulta, foi para uma outra sala, pequena, onde havia determinação de não entrar ninguém, que não fosse os deputados, uma comissão que não dava nem para os próprios deputados estarem presentes. E um senhor que estava atrás da senhora durante muito tempo nessa sessão, quando nós estávamos entrando, eu e o deputado João Carlos Bacelar, um senhor de barba se dirigiu a ele, bateu no ombro, lhe pôs o dedo em riste, no rosto, e lhe disse um desaforo. Nós respondemos a isso e imediatamente o senhor que estava atrás da senhora durante a sessão no início, o senhor alto, de óculos, se sentiu no direito de nos responder. Não sei quem é, não sei de quem se trata, mas estava aqui nesta comissão, atrás durante muito tempo, não é certamente funcionário da casa, porque se fosse funcionário da casa, saberia que não pode se dirigir dessa maneira a um parlamentar. Enquanto o parlamentar era agredido, ele reafirmava os termos do agressor contra o parlamentar. Quero dizer também que quero lamentar que Vossa Excelência, ao presidir esta sessão de hoje, não teve com ela a mesma compreensão da sessão em que discutiu. Posso parar? Estou incomodando alguém? Não sei. E a senhora permitiu, durante a sessão da discussão da PEC da anistia, a manifestação daqueles que do seu lado são companheiros, que enquanto os nossos deputados e deputadas falavam, gritavam, chamavam de covarde, chamavam de uma série de outros desaforos para impedir a fala dos deputados. E a senhora foi conivente, deixou que eles permanecessem aqui, não ameaçou ninguém de retirada do plenário, pelo contrário, permitiu que a sessão continuasse naquela circunstância, defendendo certamente aqueles companheiros da senhora que invadiram os três poderes, que agrediram, tentaram destruir o Congresso Nacional, a Câmara o Supremo Tribunal, o Poder Executivo, e mais que isso, está se provando agora que planejavam assassinatos, embora o filho do ex-presidente da República tenha dito recentemente que planejar morte e assassinatos não é crime. Não é crime. Só se tentar. Mas o que houve foi uma tentativa, porque foi premeditado. As pessoas têm já, claro, comprovação de falas, de troca de mensagens. Eu quero ver o que é que ele vai dizer agora nesse momento seguinte. Também houve deputados aqui
que acusaram as pessoas que estavam aqui, chamando-as de assassinas. Chamando-as de assassinas. Esse respeito também a que quem vem aqui deve existir por parte dos senhores deputados, não apenas dos que frequentam esta casa, que têm posição diferente daquela defendida pelo deputado. E aí, também isso não há recriminação, pois eu recrimino, porque aquelas pessoas que estavam aqui são vereadoras de mandato, são deputadas estaduais de mandato, algumas deputadas federais e mulheres sem mandato que expressavam sua opinião. E não podem ser chamadas de assassinas, como ninguém chamou de assassinos aqueles que planejaram o assassinato do presidente da República, do ministro do Supremo e do vice-presidente da República. São duas formas de ver os fatos que tratam diferente. Como eu sou uma pessoa que não sou rica e vim muito dos movimentos populares, há um ditado popular que diz que o que dá em Chico dá em Francisco. Então não é permitido duas formas de agir nessa comissão e quero dizer, portanto, que discordo da postura que Vossa Excelência teve naquele momento. Porque eu não tenho direito, nem nenhum de nós, de proibir que mulheres nessa condição de total desproteção e vulnerabilidade seja impedida de interromper a sua gravidez. O estupro é uma arma de guerras. Diversas populações de mulheres no mundo são estupradas no momento da guerra por aqueles que estão invadindo o seu território, como marca, como humilhação para um povo, como humilhação para elas. Nessa ação que nos vimos aqui hoje, de mulheres democraticamente se manifestando, o que precisava ser retirado era a PEC de pauta. Não por força a presença das mulheres. A nossa luta não é uma ameaça, porque a maior mobilização inegável que aconteceu nos últimos tempos, caro companheiro Patrusania, deputada Érica Cocai, foi a mobilização no Brasil das mulheres, inclusive mulheres cristãs, mulheres evangélicas, porque nós estamos aqui em defesa da vida. Pessoas que são vítimas do estupro não pode dar certo, família, porque carrega cicatrizes profundas de uma sociedade. E nós, mulheres indígenas, que somos representantes de outras mulheres ancestrais que foram vítimas do estupro desde 1500. E não adianta medir por semana, porque a dor não se mede por semana. A forma da história construída familiar não se mede por semana. As altas taxas de violência sexual, eu fui no território Yanomami pelo menos 3 vezes. E lá mais de 30 casos subnotificados de meninas de 10, 12, 13 anos que foram vítimas do estupro de garimpo e tem que dar à luz a um filho que é vítima do estupro de uma sociedade que nunca quis aceitar os povos indígenas. É contra o aborto, mas nos aborta todos os dias da sociedade quando nega a existência dos povos indígenas. Nesse momento, nós que também discutimos na ADI, numa ação direta de inconstitucionalidade, porque não tributou agrotóxico. E vocês sabiam que o agrotóxico é responsável por 3 escalas, por 3 venenos, responsável por abortar mais de 1.000 fetos somente mensalmente a cada mulher. Os casos subnotificados já são 115 por 100.000 nascidos vivos em todo o Brasil, isso só comparado aos povos indígenas. Querem falar de aborto, mas, na verdade, o agrotóxico que todo mundo votou a favor, que não tributou agrotóxico, é responsável por um dos maiores índices de aborto, a qual as mulheres, 70%, já estão replanejando o processo familiar vítima da alteração das questões climáticas, porque estão preocupadas por essa consequência. Caros companheiros, nessa manhã de hoje, que já vai para a tarde, o Brasil que vota uma pauta que não pode ser considerada meramente política, mas uma pauta humanitária recivilizatória de país. Porque acreditamos que uma sociedade evoluída é uma sociedade que não pode naturalizar a violência de nossos corpos. Eu escuto vocês,
eu não fico fazendo balbúrdia, como muitas pessoas falam. Muitas pessoas aqui falam de civilização, mas todo mundo fica gritando ao mesmo tempo. O que está em jogo aqui é o corpo das mulheres. Se fosse fazer um plebiscito, as mulheres da sociedade brasileira ganhavam, porque elas não querem que vote essa PEC, que não é a favor da vida. Para finalizar, senhora presidente, Deputada, não, já foi finalizado o tempo, deputada. para outras pessoas. Não, tá, 30 segundos. Fala, eu sou muito disciplinada na fala. Para finalizar, muitas pessoas falam que nós somos contra a vida, mas existem muitas mulheres que estão vivas, mas estão mortas por dentro. Então, não se trata de ser contra a vida, mas de permanecer a garantia da vida com dignidade. O aborto mata muitas mulheres que permanecem com olhos abertos, mas são mortas por tristeza.